Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começa agora o projeto Renovação. Um projeto para renovar seu corpo, renovar sua vida, sua esperança. Um projeto para renovar você de dentro para fora. Para que você possa viver os próximos anos com jovialidade, com saúde, com autonomia. E tudo isso acontece quando você começa a prevenir e a combater as principais doenças que adoecem seu corpo, a desenvolver um corpo forte, cheio de energia, a construir uma mente afiada e ágil. E talvez você já tenha visto exemplo de pessoas que envelheceram e ficaram só o bagaço, não é verdade? Enquanto outras pessoas parece que foram turbinadas e os anos fizeram bem para elas. Você provavelmente viu alguém, né, que você diz assim, olha, o tempo fez bem para você. Não tem aquela amiga sua que você conheceu lá no primário? A mulher tá mais nova do que antes. Né? Também ganhou muito dinheiro, melhorou o aspecto, se cuidou, porque não é só o dinheiro que resolve estética e saúde não, viu? E aí você vê aqueles outros que eram tão bonitas na juventude e estão só o bagaço, depois que passa dos 50 anos, né? E olha só, o tempo faz muito bem para muita gente. Você tem na internet, tem no mundo dos famosos, pessoas que se conservaram muito durante muito tempo. Mas antes da gente falar disso, eu quero fazer um pedido para você. Você está aqui comigo agora? Por favor, deixa nos comentários, se inscreve no nosso canal. Talvez você não seja inscrito ainda nesse canal. Esse canal é um canal de saúde que já tem quase 7 milhões de inscritos. A gente começou na internet muito antes disso aqui virar modinha, antes da pandemia. Então se inscreve nesse canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like, que é para que toda vida que sair vídeo novo no canal, você também ficar atento e receber. Isso ajuda o nosso canal a crescer. E ó, manda esse vídeo agora, compartilha com todas as pessoas que você conhece. Ajuda as pessoas da tua família. Então olha só, existe gente que consegue envelhecer sem ficar velho, sem ficar só o bagaço. Existem outras que o tempo faz muito mal para elas. Eu queria mostrar alguns exemplos aqui nos slides. Por exemplo, vamos colocar aqui, eu sou fã da estratégia de vida do grande ator Tom Cruise. Vocês têm fotos aqui do Tom Cruise? Vou colocar as fotos do Tom Cruise. Eu acho o Tom Cruise um dos caras que é um dos melhores exemplos em relação a como envelhecer sem ficar velho. Bom, a equipe depois pode achar isso aí, agora não estão achando, mas olha, nós temos vários exemplos. Nós temos o Tom Cruise fora do Brasil, em Hollywood. Dentro do Brasil, nós temos a grande cantora Paula Toller, do Kid de Abelha, vocês lembram disso? A mulher não fica velha, não. E alguns aqui vão dizer, é genética. Não é. Vão pesquisar os hábitos dela. Bruna Lombardi. Eu acredito que Bruna Lombardi, gente, ela já tem mais quase 80 anos, se eu não me engano. Já tem pelo menos uns 70 e alguma coisa. Jennifer Lopez. Aí, mas tá falando de estética? Não. Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro já deve ter mais de 90. Olha como ela tá. Eu não tô falando de beleza só estética de pele, não. Olha o cérebro da Fernanda Montenegro atuando ainda. Quem mexe na internet, vez ou outra, encontra vídeos do grande, olha aqui, Tom Cruise. Tom Cruise antes e depois. Agora, olha a companheira de filme dele. Antes ela estava aqui. Olha a Jennifer Lopez. Olha a diferença dela do ano 2000, 17 anos mais velha. Mudou para melhor. Ainda está mais rica. O que mais vocês têm aí? Olha aqui, a Paula Toller também ficou mais bonita. Essa mulher já deve ter mais de 50 e poucos anos. O que mais? Esse aqui é o Macaulay Culkin. Ele não é um idoso ainda, mas está parecendo. Um menino famoso, né? Volta lá um pouquinho no Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Olha só. Mais um pouquinho. Sarcopênico, magrelo, envelhecido e é rico. Muita gente diz, mas é rico, é budinho. Não, tinha dinheiro, mesmo assim envelheceu. Próximo. Olha esse aqui, Russell Crowe, do filme Gladiador. E essa foto aqui, ele já tá melhorzinho, viu? O cara era um galã na época que fez esse filme. Olha hoje, todo inchado, acabado, como a gente diz no Ceará, comido da lagarta. Próximo. Aqui são nossas alunas maravilhosas dos nossos cursos, programa de emagrecimento definitivo, código da vitalidade, alunas e alunos. Se você olhar em cada quadradinho desse, tem uma pessoa mais jovem do que antes. O que mais? Tem mais exemplo?
Depois eu volto para isso aqui. Mas olha só, existem outras pessoas, por exemplo, a gente não pense que a gente está falando só de estética. A gente está falando de vitalidade, de autonomia. Provavelmente vocês veem um ator global que aparece sempre no Instagram. O nome dele chama, eu sou fã dele. Ele é chamado de Ari Fontoura. Vocês conhecem o Ari Fontoura? O cara é um fenômeno. O cara está com 93 anos. 93 anos. Faz vídeo na internet, uma desenvoltura cerebral que é uma coisa impressionante. Aquele cantor, Léo Jaime. Léo Jaime cantava: são como vampiras numa fita de terror. Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou. Lembra dessa música? Anos 80. Tá obeso, diabético. E por aí vai. O Axl Rose, da banda Guns N' Roses, obeso. E eu falo de você ter um corpo forte. Eu tô aqui para estimular vocês a terem um corpo forte, livre de dores, livre de fraqueza. Um corpo que permita que você, ao invés de ser um vovozinho, uma vovozinha, sabe aquele vovozinho? Vovozinho que anda assim, ó, sem levantar as pernas. Já viu, ó? Porque você quer saber que uma pessoa está envelhecendo? É quando ela começa a arrastar a perna, o chinelo. Daí, mas por quê? Porque está perdendo massa muscular. Não consegue mais levantar a perna para dar a passada. Está ficando sarcopênico. Então, ó, pelo caminhado você sabe se a pessoa está envelhecendo. Ó, então, a forma de atravessar uma rua, você sabe se a pessoa está envelhecendo. O idoso, ele não corre mais para atravessar um sinal. Ele vai naquele passinho. Eu não estou falando de idoso de 80 anos não, viu? Existe idoso de 50, idoso de 45. Então, o que eu quero convidar vocês hoje aqui é para vocês deixarem essa ideia de que tem que ser uma vovozinha fraquinha, que precisa de cuidado o tempo todo. Vovó, cadeirinha para vovó. Eu espero muito que quando eu me tornar um avô, se alguém me oferecer cadeira, eu vou dizer, vá se arrombar, eu não preciso de cadeira não. Eu quero que você seja uma pessoa forte, capaz de aproveitar a vida como se fosse muito mais jovem. Eu falo de você ter uma mente sã, jovial, que ao invés de ficar se esquecendo, sabe aquela pessoa que esquecendo coisas simples, onde guardou a chave do carro, ou o que ia fazer, situações corriqueiras do dia a dia. Sabe aquela pessoa que está contando história com 45 anos, 35, 50, não estou falando de idoso não, que fica procurando palavra, como é o nome? Ai, meu Deus. Meu Deus, me deu um branco. Seu cérebro não está pegando. Eu quero que você comece a deixar sua mente aberta e protegida contra problemas cognitivos como demência, Parkinson, Alzheimer. Trocar tudo isso por uma mente capaz de aprender coisas novas. Lembrar e contar suas histórias para quem você ama. E não ficar seus netinhos, ô vovô, o senhor já contou isso. Você já percebeu que as pessoas, os idosos, muitas vezes não têm... As pessoas não querem ouvir as histórias dos idosos? Aí você diz, mas é porque o brasileiro não respeita o idoso. Também. Mas não é só por isso não. É porque o idoso conta as mesmas coisas. Repete as mesmas coisas. Porque ele se torna um velhinho. Mas tem idoso que não é assim. Que conta as histórias novas, que participa, que assina cheque, que decide o futuro financeiro da família, que dirige carro e leva o bisneto para a festa. Então, eu quero que você mantenha o seu sorriso no rosto. Ao invés de ficar, como eu tenho amigos meus hoje com 50 anos, apenas com pensamentos saudosos, nostálgicos, dizendo, na minha época, no tempo da ditadura, bom era os anos 80, Legião Urbana, não sei... O cara vive no passado, porque para ele tá morrendo já. Minha Harley Davidson. O cara vive só... Sabe aquele tiozão que tá ficando obeso, tomador daquela cerveja? Não tô dizendo que isso é ruim não, tomar cervejinha aqui e acolá, andar de moto, nada disso não. Mas o cara parece que vive num túnel do tempo. Ele não consegue progredir a cabeça, a mentalidade. E saibam que a sua época, a minha época é agora. Eu tenho 49 anos, vou fazer 50 ano que vem. E eu vivo de internet, de Instagram, YouTube. Então, e eu sou médico tradicional. Fui criado e formado para operar dentro de um centro cirúrgico. O meu cérebro precisou fazer assim, ó.
para eu entender essa nova fase da minha vida. Nem a minha mulher comprou a minha ideia, porque ela ainda hoje não entende como foi que eu saí do consultório, que era para eu estar lá atendendo as pessoas. Mas eu falo também de você chegar nessa idade, e nas idades mais avançadas ainda, de uma forma leve, feliz, que ao invés de você ficar doente, cheio de doença, cheio de problema de saúde, você consiga um corpo forte e blindado contra esses males. Ao invés de viver gastando dinheiro nas farmácias, você poder usar o seu dinheirinho com as pessoas e com as coisas que você ama. Quero contar um exemplo para você que aconteceu com um dos nossos funcionários da Vita Science, o César, que trabalha no setor de conteúdo. O César, ele trabalhava como farmacêutico em uma farmácia dessas famosas do Brasil. E ele disse que estava lá como farmacêutico e via que todo mês, tinha um cliente que era muito esperado. Não vou dizer o nome do cliente, mas toda vida que esse cliente entrava na farmácia, ele era recebido quase que com palmas pelos funcionários da farmácia. Por quê? Porque aquele cliente, toda vida que ia lá, comprava R$ 1.800 de remédio. E os funcionários terminavam batendo a meta deles com aquele cliente. Aí eu fico me perguntando, o nosso funcionário César, que já vivia indignado com isso, se perguntava também. E hoje eu me pergunto, você aplaudia a desgraça dos outros? Pois saibam que tem muita gente aplaudindo a simvastatina que você usa. Tem muita gente aplaudindo as endoscopias que você faz todo semestre para uma gastrite que não tem cura. Tem muita gente aplaudindo a tua pressão alta. Sabe por quê? Porque isso é um negócio rentável, um negócio bilionário que circula e você não sabe. O negócio da indústria da doença, que envolve remédio, envolve hospital, envolve médico, envolve tudo. Então, para a gente quebrar isso aí, a gente precisa abrir, tirar as vendas dos nossos olhos. E ao invés de você ir por um caminho que vai te deixando debilitado e dependente fisicamente dos outros, de viver acamado, sem andar direito, nesse projeto nós vamos te conduzir por um caminho em que você vai possuir saúde e autonomia para uma vida boa em todos os seus anos. Em cada um desses 3 dias que a gente vai ter, hoje, amanhã e depois desse projeto, eu vou te conduzir e mostrar o passo a passo de como você e qualquer pessoa pode alcançar mais jovialidade, mais saúde, mais autonomia. Você vai conseguir o que eu gosto de chamar de as 3 juventudes, que é você se sentir mais jovem nas áreas importantes que vão te permitir viver com autonomia e jovialidade em qualquer idade. A juventude física, para que você tenha um corpo forte, com mais energia. A juventude mental, para você ter uma mente afiada e ágil, com o que eu chamo de fitness emocional. E a juventude celular, para você combater e prevenir as principais doenças. Então, pessoal, tudo isso é o que eu chamo de autonomia. Essas 3 juventudes vão se complementar e vão trazer para a sua vida alegria, paixão pela vida, conexão com Deus, com o divino, com a natureza, um sentimento de que você é um ser humano útil. Útil para você, útil para a sua família, útil para a humanidade. Tudo isso permite que você tenha autonomia para que você possa fazer da mesma forma que a minha mãe. Tem alguma foto da minha mãe por aqui? Eu queria mostrar a minha mãezinha aqui, né? Quem aqui já conheceu a Dona Gorete Siebra? Né? Quem veio para cá através da história dela? Tá aqui. Então, vocês devem estar vendo aí nos slides a Dona Gorete. Então, aí está o meu pai, à esquerda comigo. Estou até de prótese, que as pessoas chamam de peruca, tá aí. E vocês do outro lado estão vendo a minha mãe. Eu vou contar a história deles depois, agora não, mas só para vocês terem noção, essa senhora que está aí do meu lado, que dizem que é a minha irmã, é a minha mãe, e que tem 71 anos. Vai fazer 72 agora, final do ano, tá certo? E ela, com certeza, hoje vive uma segunda juventude. Aí tem fotos dela fazendo pilates, fazendo alongamento, que tem gente de 35 que não faz, andando na minha égua Corona, lá no meu sítio. Você pensa que eu subi minha mãe nessa égua? Não. Andou comigo normal. Olha a outra foto dela aí comigo, ela de perna cruzada. Você acha que é toda senhora de 71 anos que cruza as pernas desse jeito? Você acha que é toda senhora de 71 anos que tem um sorriso desse aí e uma pele dessa?
Pois é, eu vou mostrar para vocês nesse evento o que ela fez na vida dela através dos nossos métodos e que eu vou fazer com você também, tá bom? Então, já já a gente vai falar mais sobre ela e quem sabe ela até não apareça aqui em algum momento, não faça uma surpresa pra gente, né? Mas como você já ouviu, além da história dela, são milhares de outras pessoas, de todas as classes sociais, de todos os lugares do Brasil, de todas as idades, pessoas que sentiam que os seus melhores anos já tinham ficado para trás, que achavam que suas vidas se resumiam apenas a tomarem remédio e a lutarem contra essas doenças. Tem gente que até se determina, você é o quê? Ah, eu sou Dona Maria, eu sou diabética. Que é isso, Dona Maria? A senhora não é diabética, a senhora está com diabetes. Tem casos de diabetes que tem reversão. A pessoa cria uma identidade ligada àquela doença. Ah, eu sou hipertenso, diabético e sou... Não, rapaz, você está com aquilo. Eu sou depressivo. A pessoa abraça aquela doença. Não, você não é não. Aquilo não pertence a você. Você tem que se indignar, se revoltar e mudar a história. E olha, apenas existem pessoas que sonham com a juventude novamente, com o vigor de antigamente. Mas muita gente conseguiu mudar completamente o rumo das suas vidas. Pessoas que já passaram pelo nosso método e descobriram como viver os melhores anos da sua vida com autonomia e jovialidade. Pessoas que conseguiram fazer assim como essa jovem senhora minha mãe, né? Não só como ela, mas também como a Lilian. Vocês têm um depoimento da Lilian por aí? Bora ver o depoimento da Lilian. Eu cheguei a 97 quilos, sem esperança, estava com depressão, estava também com problema de pressão alta, diabetes, tudo me pegava, sem ânimo, sem força, não queria mais nem viver. Hoje eu sou uma outra pessoa, emagreci, consegui chegar aos meus 75 quilos, estou com saúde, consigo fazer minhas atividades que antes eu não conseguia, por causa da obesidade, por causa dos problemas de saúde que eu tinha. Eu infartei também e isso me fez refletir. E agora eu sou uma outra pessoa. Não tenho mais problema nenhum de saúde, não tenho mais obesidade, que eu ia para uma obesidade mórbida, não tenho mais pressão alta, não tenho mais diabetes. Hoje eu sou uma outra pessoa, consigo fazer minhas tarefas simples, como varrer uma casa, consigo caminhar, consigo até fazer musculação. Olha só o que ela disse, é muito profundo. Hoje eu sou uma outra pessoa. Estava com obesidade mórbida, não sinto mais nada. Parabéns, parabéns, Lilian. Agora, olha o depoimento da Rose. Bora ver o da Rose? Hoje, esse ano, eu faço 60 anos e, na verdade, eu acho que eu estou fazendo uns 40, né, no máximo, porque eu me sinto uma garota. Outra coisa importante é que, nesse último ano, eu tomei coragem de seguir usando todo esse conhecimento, eu fui fazendo testes e vendo como que estava reagindo o meu corpo. Finalmente eu parei de usar o meu remédio da pressão que eu usava há 24 anos. Então, assim, eu me sinto hoje jovem, feliz, muito animada. Eu não tenho palavras para agradecer. A Rose é um exemplo, é uma amiga minha hoje, pessoal, uma mulher incrível, que usava inclusive remédio para pressão. Não usa mais. E olha que ela demorou a entender que não precisava mais, viu? Ela precisou passar mal. Eu disse a ela, você está curada dessa pressão alta. Mas ela tinha tanto medo de não estar, que ela não largava o remédio. Ela estava dependente emocionalmente do remédio. Até o dia que ela começou a passar mal da pressão tão baixa. Ela tirou. Ela junto com o médico, claro, né? Agora, assim também como a Rose, tem o depoimento da Érica. Vamos ouvir a Érica agora, gente. Eu vejo que eu ganhei qualidade de vida, eu estou me sentindo mais bonita, eu estou me sentindo mais jovem, eu acho que eu ganhei uns 10 anos aí de vida a mais. Eu tenho certeza que você ganhou muito mais, Érica. Parabéns pra você também, viu? E assim como milhares de outras pessoas, essas pessoas passam por isso e melhoram com o passar do tempo. E só pra começar, como eu sei que muita gente não me conhece, deixa eu me apresentar pra vocês, tá bom? Gente, eu sou o Dr. Dayan Siebra, eu sou médico, cirurgião vascular, há 25 anos. E na língua portuguesa,
nós temos o maior canal de medicina do mundo no YouTube, com quase 7 milhões de inscritos. A maioria das pessoas me conhecem por meus programas de emagrecimento, que já ajudaram a milhares e milhares de pessoas a chegarem no corpo que queriam, no corpo dos sonhos, mas com a diferença, sem efeito sanfona. Mas eu, como médico, eu não queria apenas emagrecer pessoas. Afinal, eu não trabalho como dono de spa. Eu também queria que elas vivessem livres de doença, livres do medo de se tornarem dependentes dos outros. Eu queria que elas conseguissem ver que os melhores anos da sua vida podem e devem ser após os 50, 60, 70 anos. Pensa comigo. Falta um ano para fazer 50 anos. Cara, eu tô na minha melhor forma. Tô na minha melhor fase da minha vida. Por quê, Dayan? Porque agora foi quando eu consegui estabilidade financeira. Antes eu era liso. Agora eu tenho dinheiro para viajar, para ter o carro que eu quero, para ter uma casa no sítio, ter uma casa na praia. Meus filhos estão crescidos. Eu tenho equilíbrio emocional para não brigar mais com a minha mulher tanto como eu brigava antigamente, briga de recém-casado. Eu tenho maturidade para curtir com meus filhos e saber educá-los da melhor forma possível. E eu estou com o meu corpo na melhor fase que eu já tive na minha vida. Em tudo que você possa imaginar. Melhor percentual de gordura, melhor cérebro, maturidade, inteligência emocional. Mas aí imagina chegar nessa idade com tudo isso. Aí você começar a se limitar por doença, por pressão alta, por impotência, viver dependendo de remédio, esquecimento, cansaço, fadiga. Ah, não dá não. Né? E aí foi por isso que eu montei esse projeto, para que nós conseguíssemos ajudar a milhões e milhões de pessoas. E a história dos meus pais foi um dos grandes motivos para eu iniciar, principalmente esse movimento, em relação a trazer para vocês autonomia e saúde para quem tem 50, 60, 70 anos ou mais. Eu já quero que você preste atenção nos detalhes dessa história dos meus pais, porque ela deu origem a esse projeto. Afinal, essa história é sobre decisões, porque uma simples decisão pode mudar os seus próximos 10, 20 ou 30 anos. E eu quero que essa história te inspire a tomar o caminho certo ao longo dos próximos 3 dias. Essa é uma história muito íntima minha, que eu nunca compartilhei com quase ninguém aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Foi essa história que deu início a todo esse projeto e todo esse movimento, tá bom? Beber até uma água para eu falar. Sempre eu me emociono um pouco quando eu falo dessa história. Eu vou procurar me controlar, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu já tinha melhorado minha vida. Eu já tinha saído da obesidade. E eu trabalhava fazendo cursos e palestras de qualidade de vida, de inteligência emocional. E eu tinha um curso que era num retiro, numa chácara, num convento de freiras. Chamava-se DS Connection, esse curso. Era um curso para conexão, para as pessoas se conectarem mais com elas mesmas, com a natureza, com o seu corpo, com as outras pessoas à sua volta e com o divino. Então era um curso para você realmente... Esse curso eu fiz baseado em conhecimentos que eu tive fora do Brasil, principalmente com o Tony Robbins. E eu tive a ousadia de chamar meus próprios pais para esse curso. Era um curso muito profundo, com assuntos que eu vou abordar aqui nesses dias. E meus pais foram. É bem verdade que a minha mãe foi com mais vontade do que o meu pai. Meu pai estava meio reticente. E eu comecei a dar as orientações para os dois durante o curso. A minha mãe se entregou completamente ao curso, participou. Nas meditações ela se organizava, fechava os olhos, anotava tudo. E eu vi que a minha mãe estava começando a comprar aquela ideia. Mas o meu pai criticava, brincava, não levava a sério o curso. Sim, para ele era um suplício estar ali. Ele não queria, né? Não queria. E o que aconteceu é que a minha mãe, a partir daquele curso, ela começou a aplicar no dia a dia dela tudo o que ela viu naquele curso. E o meu pai não, continuou a levar a mesma vida que ele levava antes. 10 anos depois, a situação hoje é essa, né? A minha mãe usufruindo a segunda juventude dela e o meu pai acamado em casa, sem reconhecer mais nenhum filho, precisando de cuidados para tudo, né? Para ir fazer as necessidades básicas dele. Adquiriu o Alzheimer, desenvolveu o Alzheimer, e isso é uma doença
que eu vou dizer para você, eu não sei se vocês têm alguém em casa com isso. Mas o Alzheimer é uma doença que tira a dignidade da pessoa. Meu pai era um professor de português altamente reconhecido na região, um dos melhores do Brasil. Meu pai era um homem culto, né? E o primeiro sinal de Alzheimer dele foi quando um encanador foi consertar, né, um cano lá na minha casa, e ele perguntou ao encanador o que é que tinha que comprar. Aí o encanador disse, 2 canos disso, 2 canos daquilo. Aí o meu pai foi escrever. Aí disse, como é que escreve cano? Aí o encanador disse, mas professor, se o senhor é que é professor não sabe, como é que eu vou saber? Naquele dia a gente começou a perceber que a coisa estava descendo ladeira abaixo, né? Então, depois de perceber aquilo que tinha acontecido com meu pai e ver a diferença dos caminhos que a vida da minha mãe tomou e a vida do meu pai tomou, eu decidi que eu ia combater os problemas que levam as pessoas a desenvolver esse tipo de problema. Que eu ia ser o maior guerreiro contra doenças da terceira idade, doenças do envelhecimento, principalmente do Alzheimer. Eu iria lutar para que milhares de pessoas façam como a minha mãe, né, e não como meu pai, que tomem a decisão certa para mudar de vida. A decisão que você vai precisar escolher agora. E eu quero que vocês aqui agora, nesse momento, comecem a captar a importância de tomarem decisões agora. De que vão mudar de vida, de que vão virar a chave, que vão sentir a necessidade de mudarem o destino da vida de vocês. Quem aqui já viu um jogo de golfe? No golfe você tem aquele taco e tem uma bola, né? E você tem que dar uma tacada para aquela bola cair num buraco lá na frente. Você concorda comigo que se eu virar 1 milímetro nesse taco, 1 milímetro só, pá, daqui a 500 metros, a bola vai talvez andar 4 metros de distância? Ou seja, pequenas mudanças nesse taco podem fazer um resultado muito grande lá na frente. Pequenas mudanças na sua vida hoje, agora, à noite, pode fazer uma diferença incrível daqui a 10 anos. Porque a minha mãe, há 10 anos atrás, fez pequenas mudanças, como a gente vai propor para você aqui hoje. E hoje, ela é a amiga mais nova da turma dela. Ela é referência. Onde eu ando, eu digo para vocês, onde eu ando as pessoas chamam a atenção dela e minha. Olha que mulher nova, que mulher nova. E ela não era assim. Ela não chamava atenção por isso, há 10 anos atrás. Ao passo que o meu pai tomou outra decisão, que foi não tomar decisão. Não fazer nada também é uma decisão. Se você assistir essa live aqui hoje toda e não fizer nada, você está tomando a decisão. A decisão de continuar do jeito que você está. De não crescer, de não evoluir e de ter uma velhice bem diferente da que você pode ter se você tomar decisões. Tá certo? Quero saber de vocês aqui, quem aqui vai até o fim desse nosso projeto e vai aplicar os ensinamentos daqui que a gente vai começar. Escreve aí nos comentários que eu quero saber quem daqui vai até o final. Deixa eu ver aqui se já tem pessoas escrevendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olá, boa noite, Deise, Maria. Ó, a Leda Regina disse que vai. Cleonildo também, parabéns. Joana, muito bem. É isso aí, eu quero ver todo mundo aí mudando, tá bom? Então, gente, eu peço que vocês fiquem aqui. Se o seu objetivo realmente é deixar... Se o seu objetivo é deixar de tomar remédio, se o seu objetivo é melhorar a sua saúde, viver com autonomia, com jovialidade após os 50, 60, 70 anos ou mais, fica aqui, tá bom? Mas eu quero ainda uma coisa mais importante. Escreve nos comentários. O que é que vai fazer você chegar no final desse projeto e me falar, Dr. Dayan, valeu muito a pena. Virou minha chave. Quero continuar seguindo esse caminho pelo resto da vida. Escreve aí. Mas ainda mais importante, o que é que você sente que precisa acontecer urgente na sua vida? Que mudança você está precisando agora? Qual é a mudança que você está precisando agora? É uma mudança na tua alimentação? É uma mudança na tua suplementação? É uma mudança nos teus hábitos, no sedentarismo? Pode ser outras coisas. É uma maior conexão com Deus?
É estudar que você não está estudando? Que grande mudança você está precisando urgentemente? Hein? Estou vendo aqui muita gente dizendo que vai mudar, que vai até o final. Né? Estou vendo muita gente falando que é a alimentação que precisa mudar, perseverança, emagrecer. Seu lugar é aqui, tá bom? Então, já durante esses dias desse projeto, com o exercício que eu vou te passar, você vai sentir que já está melhorando sua juventude física, diminuindo dores no corpo, dores de cabeça, diminuindo o peso, diminuindo incômodos que você sente, passando a ter mais vigor, mais libido, mais disposição e energia. Eu também quero que você se sinta mais focada, mais concentrada, que consiga entender cada detalhe do que eu estou explicando, que você se sinta capaz de seguir até uma faculdade nova, um curso, um idioma novo. Eu quero que você se sinta capaz de ter uma mente afiada e ágil, independente da sua idade. Depois de ter um corpo mais forte, com mais energia e uma mente mais afiada. Eu também quero que você comece a ir retirando os remédios e os venenos tóxicos do seu corpo. Claro, você não vai jogar remédio fora. Isso é com o consentimento do seu médico, com o apoio do seu médico. Depois de tudo que a gente viu aqui nesses 3 dias, você vai começar a melhorar de vida. E aí você vai começar a sentir junto com o seu médico que os remédios não têm mais tanta necessidade, tá certo? E eu quero que você comece imediatamente a prevenir e combater as principais doenças que estão tirando a sua saúde. Tudo isso atuando na sua juventude celular. E claro, esse evento vai valer a pena se você tomar a decisão, assim como a minha mãe tomou, de seguir esse caminho de jovialidade e autonomia por todos, não é por mais uma semana não, é por todos os próximos anos da sua vida. A minha mãe, que não ignorou os conhecimentos que eu passei para ela, e hoje vive uma vida muito melhor aos seus quase 70 anos, melhor do que antes, a vida inteira. E a diferença entre meus pais foi justamente a decisão. Foi a tacada de golfe que um inclinou mais do que o outro. Agora, como é que você consegue fazer isso? Como é que você vai conseguir fazer isso? Saindo do que a gente chama de ciclo da invalidez. As pessoas elas vão cometendo algumas coisas, alguns erros que levam à dependência física, à dependência emocional, à dependência celular. E aí você vai fazer um curso, vai a um médico, mas eles falam sempre a mesma coisa. E levam sempre você aos mesmos resultados. As pessoas continuam doentes, com problemas, né? E aí você observa só a pontinha do iceberg. Então veja só, quando você vai num médico ou quando você vai fazer um curso, imagina que aqui é um iceberg. Lembra do Titanic que tinha um iceberg? Titanic tinha um iceberg. Pronto. Tinha uma pontinha aqui, ó. Ok? Só que o iceberg, que é aquela coisa de gelo que fica na água, geralmente, ó, ele desce, ele não é aqui só. É um pedação de gelo para baixo, maior do que em cima. Quando você vai no consultório do médico, ele olha aqui na ponta do iceberg e ele vê diabetes, ele vê pressão alta, ele vê Alzheimer, ele vê doença coronariana no coração, ele vê artrose, ele vê labirintite, gastrite, ansiedade. E para cada coisinha dessa ele passa um remédio. Só que ninguém vê isso aqui, ó. Dayan, e o que é que tem aqui embaixo que os médicos não veem? Aqui tem desnutrição. Mas Dayan, eu pensei que desnutrição só quem tinha nas crianças da África do Sul. Aquelas crianças pretas que ficam pedindo comida. De forma alguma. Talvez o teu filho seja mais desnutrido do que eles. Porque eles pelo menos comem mais comida de verdade. A desnutrição, ela se encontra nos obesos, principalmente. Só come coxinha, pão, biscoito, bolacha, arroz, macarrão. Está desnutrido. Refrigerante, salsicha. Você está desnutrido, você está gordo e desnutrido. Então a desnutrição, a inflamação crônica, corpos inflamados. Se você está com o cabelo caindo, pele oleosa, irritada, olho cheio de inchaço, acorda de manhã com as juntas inchadas e doloridas, está se esquecendo das coisas, está com azia, intestino preso, perna inchada,
se você sente que você está retendo líquido, se você sente que tem dificuldade de emagrecer, que o metabolismo está lento, meu amor, você está com inflamação crônica. Só que ninguém fala nisso. Por quê? Porque a maioria dos médicos não sabe o que é. Você pode ter aqui acúmulo de metais pesados. Você cozinha com panela de alumínio? Cozinha desde a infância, lembra? Eu fiz isso. Comia na panela de alumínio. Eu até comia na panela de alumínio. Sobrava ali. Você deve ter alumínio no seu corpo. Você usa maquiagem, você que é mulher, usou a vida inteira. Talvez você tenha chumbo no seu corpo. Você usa desodorante spray? Talvez você tenha alumínio. Você tem obturação de mercúrio? Tudo isso é metal pesado. Tá aqui. Pode ser que você tenha, sabe o quê? Vamos falar da parte emocional. Carências, traumas de infância, mágoas. Tudo isso aqui, ó, é causa de doença é causa de câncer. Você sabia que câncer de ovário, câncer de mama nas mulheres tem relação com desilusão amorosa, com questões mal resolvidas com a mãe? Aí a pessoa fica vendo só isso aqui, só a parte de cima. Deficiência hormonal. Como é que a pessoa chega aqui em cima com fratura de fêmur, osteoporose, no ortopedista, ele passa, quando ele é muito bom, ele passa cálcio, alendronato, vitamina D e vitamina K2, quando ele é um gênio. Mas o cara não sabe, não pesquisa os hormônios. Os hormônios. Uma mulher menopausada com queda de estradiol. Como é que essa mulher vai melhorar os ossos? Como é que um cara com sarcopenia, que é a perda de massa muscular, vai sustentar os ossos dele sem fazer uma reposição hormonal? No Brasil, quem usa testosterona é fisiculturista. Como se o fisiculturista fizesse uma coisa muito errada por usar bomba. Claro que eles usam em doses cavalares, mas aquela tecnologia do fisiculturista, algumas coisas estão vindo para a nossa vida. Então, a minha mãe, por exemplo, ela vai usar, quando eu chegar agora de viagem, Durateston, que é uma injeção que os bombados usam. Por quê? Porque eu não quero ver minha mãe quebrando os ossos. A tecnologia tá pra gente. Então, como é que o cara não vê hormônio? Você vai morrer na academia, morrer com a sua bunda murcha, suas canelas secas. Se você tiver 60 anos, querendo aumentar a massa muscular. E vão dizer que é normal. Ah, mulher, tu tá tão bem. Tu só um bagaço. Hoje eu tava na academia, eu vendo uma senhora lá, 60 anos, fazendo stiff. Uma bunda seca, murcha. Mas ela tá boa, sabe por quê? Estão dizendo a ela que ela é uma senhora conservada. Olha, não tem coisa que me deixe mais puto de dizer que eu sou conservado. Ah, você é um coroa conservado. É sinal de que você tá só o bagaço, né? Eu quero ser um coroa foda. Eu quero ser um coroa forte. Eu quero assustar na rua. Eu quero andar na rua e o povo ter medo de mim. Ah, mas não sei o que... eu quero é que meus filhos tenham como referência o meu bíceps. Por quê? Porque eu tenho idade para isso ainda. Eu tenho força, tenho energia, tenho treino. E você, mulher, você que está ficando mais velha, é claro que eu não vou falar aqui de uma pessoa com 80 anos, mas você pode sim ficar forte, você pode ficar... Se tem uma poupança importante, é a poupança muscular. Se tem uma coisa que você não pode de forma alguma perder, são seus músculos. Inclusive, as últimas pesquisas mostraram uma relação que quanto mais fina as pernas da pessoa, maior a chance de ter Alzheimer. Foi feita uma pesquisa com 300 gêmeas. Gêmeas, tá bom? Então, esse iceberg é muito importante você começar. Não você, por isso que você não vai achar isso aqui, ó. Você não vai achar isso aqui em nenhum consultório médico. Se essa aula acabasse hoje, você já teria ganho isso aqui. Você não vai achar isso aqui, não. Até porque, se hoje os consultórios médicos tivessem essa solução, se eles funcionassem, a gente não estaria na situação que a gente está agora. Porque, veja, por que o Brasil continua sendo dos países com a maior taxa de mortalidade por doença crônica? Por que após os 50 anos,
70% das pessoas desenvolvem algum problema mortal. Por que que esses problemas continuam sendo responsáveis por 74% das mortes globais e por metade das perdas por incapacidade? Por que que ainda existem ondas enormes de câncer e previsões maiores em idosos? Por que que 85% das pessoas que morreram em janeiro desse ano, após a pandemia por Covid, eram idosos? Por que que a doença de Alzheimer só cresce ano após ano e a Organização Mundial de Saúde já alertou para um aumento de casos no mundo? Somente nos últimos 10 anos os casos mais do que dobraram. Aí eu te pergunto, se existem tantos conhecimentos que estão fazendo as pessoas viverem mais, por que que a média e a maioria da população brasileira está tão doente? Você já parou para pensar nisso? Pois é isso que você deveria se questionar todos os dias. A gente pode até estar vivendo mais, mas a verdade é que a gente está vivendo mais anos doentes. Pensa comigo, olha só. Se você é uma vendedora de sapato de uma loja e o sapato custa R$200, a cliente chega lá e diz, eu quero comprar e quero um desconto. Aí a cliente diz que quer comprar com um desconto de 10%. Aí você diz assim, ok, 180. É um bom desconto. 10% é um bom desconto. Dificilmente você consegue um desconto de 10%, a não ser quando é mentiroso o desconto, né? 10%, concorda comigo que sempre é bom? 10%. Garçom ganha 10%. 10% é ótimo, é um bom desconto. 10% de lucratividade numa aplicação, numa poupança, tudo é maravilhoso. Isso aqui não existe, não. Só que uma pessoa que vive, na melhor das hipóteses, 90 anos, e com 81, ela teve um AVC e ficou acamada, cheia de escara, ferimento na bunda, nas coxas, sem reconhecer ninguém, com a sonda no nariz. Essa pessoa passou 9 anos sem vida. 10%. De que adianta viver 90 anos, só que viver 10% da vida? 10% da vida sem ser vida. De que adianta viver? De que adianta viver até os 80 anos e 90, se desde os 50 você sente que não tem mais energia? Tem gente aqui que não tem mais energia desde os 50, desde os 45. Então eu te falo, não adianta nada. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui no dia de hoje. Como você pode renovar de dentro para fora, para que você possa viver os seus anos com autonomia, jovialidade. Tudo isso você prevenindo e combatendo as principais doenças que te adoecem, tendo um corpo cheio de energia, tendo a mente afiada e ágil. Mas hoje você pode se encontrar, eu sei que muitos aqui se encontram, numa realidade completamente diferente. Eu sei que você deve estar se sentindo, nesse momento, com pouca energia. Eu vi isso na vida dos meus pais e de milhares de pessoas que me seguem. Pessoas de diferentes classes sociais, diferentes realidades, mas todas com o mesmo problema. Parece que elas se encontram presas num mundinho. Sabe aquele mundinho que se resumia a ir no médico, fazer exame? A vida da maioria das pessoas é assim, não faz porra nenhuma. Aí vai no médico, todo ano, né? Recebe a receitinha de remédio, faz exame, chega no médico, o médico diz, tá tudo bem. Ele também tá gordo e envelhecido. E você continua aquela vida. Quando o remédio não faz efeito, ele passa outro. E ele passa ali um remedinho para que aquela doença não piore ou não surjam outras. É aquela mesma história. Dietinha, toma remédio na hora, faz um exercício. Faça palavra cruzada, seu João. Não é isso? É fazer dieta, exercício, palavra cruzada. Além disso, parece que virou normal essas pessoas tomarem 2, 3, 5 remédios. Parece normal elas se sentirem dependentes dos seus familiares. Parece normal que elas tenham os exames desregulados.
Cada dia é uma preocupação com uma doença diferente. Um dia aparece diabetes, no outro dia é pressão alta, no outro dia descobre uma leucemia. Parece normal ter que conviver com doenças debilitantes. É quase como se envelhecer fosse sinônimo de adoecer, e não é. Eu sei que você sabe que o seu Raimundo, seu avô, que morava no sertão há 30 anos atrás, ele era velho e não era doente. As pessoas antigamente morriam igual um passarinho. Vivia. Conheço um monte de velhinho no interior. Vive, ele vai diminuindo de tamanho, mas não adoece. Quando você vê, a pessoa desapareceu de tão velho. A pessoa, você não vê aqueles velhinhos do interior que tem aquele estilo de vida mais saudável. Quantas pessoas você conhece do sertão, agricultor, deitado em casa com a sonda? Ali, com home care. Nem existe isso para eles. Eu não sei no que é que você acredita, mas Deus não criou ninguém para passar por isso. Vocês acham que Deus criou as pessoas para passarem por isso? É nisso que eu acredito. Então é hora de você se perguntar, desde quando isso virou normal? Mas o principal, olhe para você e se faça essa pergunta. Cadê aquela pessoa cheia de energia que um dia você já foi? Não sei se na infância, não sei se na juventude, aquela pessoa cheia de vigor, cheia de saúde. Onde é que foi parar aquela pessoa que vivia alegre, que era orgulho da família? Onde foi parar essa pessoa? Essa mesma pessoa que hoje se encontra como uma vela, que está perdendo seu brilho, prestes a acabar. Como é que as pessoas elas terminam acabando assim, hein? Como é que as pessoas terminam desse jeito? Você já se perguntou como é que você também acabou assim? Eu queria fazer um comentário aqui, contar uma história que eu me lembrei agora do cruzeiro que eu fui. Quem me acompanhou no Instagram viu que eu fiz uma viagem com minha família num cruzeiro pela costa da Europa, no mar Mediterrâneo. Eu cheguei lá, gente, meu espírito hoje é outro de 10 anos atrás. O Dayanzinho, que eu costumo chamar, que é a criança que mora dentro de mim, ela está o tempo todo comigo. Mas para uma criança viver dentro de você, você precisa também produzir energia. E aí, primeiro que eu cheguei no navio, igual uma criança, querendo conhecer todos os andares. Aí fui até o topo, logo na hora que eu cheguei lá em cima do navio, eu vi um toboáguas. Todo mundo sabe o que é um toboágua, né? Aquele escorregadorzão redondo em cima do navio. Primeira coisa que eu fiz foi, vou descer nesse toboágua. Gente, eu posso já ter 49 anos, mas o meu espírito é esse. Eu queria descer ali, né? Ninguém quis ir comigo, nem os meus filhos, que são mais jovens do que eu. Fui no quarto, troquei de roupa, botei um calção de banho, subi nas escadas, pasmem, só tinha criança nas escadas. E eu vou dizer a você, a criança mais velha que estava nessa escada, talvez devesse ter ali 9 anos. 9 anos, só pivete. Eu digo, rapaz, aí eu comecei a refletir, por que eu tô aqui em cima? Né? Será que eu sou retardado? Ou será, Aí eu desci, mas numa alegria tão grande. Quando eu cheguei lá embaixo, todo molhado, né? Eu tava muito feliz. E eu pensei, cara, eu entendo por que só eu tô aqui. É porque eu tomo conta da minha criança interior. Primeiro, eu tomo conta da minha criança interior, que ela que me chamou para subir ali. E eu tenho energia, eu produzo ATP nas minhas mitocôndrias através de hábitos de alimentação e suplementação para poder chegar ali. Eu faço a reposição hormonal certa. E foi assim. Minha mãe me gravou descendo. No outro dia, a minha mãe fez a mesma coisa, com 71 anos. Os outros não fizeram. Certo? Então, eu quero que você também comece a despertar em você essa criança. E se você também se encontra nessa situação de entrando no ciclo da invalidez, eu preciso te dizer que o que você está vivendo hoje é esse ciclo. Mas você está vivendo. Não é obrigado você continuar nele. Agora, daí, por que você chama esse ciclo de ciclo da invalidez? Porque ele é um ciclo que conduz as pessoas para justamente, como o próprio nome diz, uma invalidez. Você não consegue fazer nada sozinho. Você precisa das pessoas.
O meu pai, e me dói falar isso, caminhou por esse ciclo, por anos, de forma invisível. E da noite para o dia, surgiu com Alzheimer. Só que na verdade não foi da noite para o dia. Esse ciclo começa muito tempo antes, de forma silenciosa, sem você perceber. Acontece mais ou menos assim. Eu vou dizer para vocês como é que acontece mais ou menos o ciclo da invalidez. Vamos dar um exemplo de uma senhora chamada de Maria, certo? Vamos dizer que a Maria, ela não recebe educação de saúde da infância, não é verdade? Na infância, nossos pais, eles costumam nos orientar sobre o que é que a gente tem que ser quando crescer. Você vai estudar, você vai se casar com uma mulher boa, com um homem bom, você vai ganhar dinheiro, você vai ter um bom emprego. É assim que funciona. Você é educado sobre tudo, mas ninguém diz pra você. Quando você crescer, você vai ter bons músculos, você vai ter um bom cérebro, você vai fazer exercício físico todo dia. Ninguém fala isso. E pior do que isso, você adquire crenças negativas sobre saúde, coisas que você acredita e tem certeza que são verdades. Como, por exemplo, criança magra é criança doente. Você começa a acreditar que ser magro é feio, que tem que ser gordinho, que é coisa bonita. Que o importante na vida é estudar e ser bem-sucedido. Não necessariamente. Antes de estudo tem que ter saúde. Concorda comigo? E tem outras e outras crenças. Ah, é muito melhor comer, mas ser feliz. Quem disse que você não pode comer e ser feliz, comendo coisas saudáveis? Aí você vai e você não vê exemplos de saúde nos seus pais. Coitado dos seus pais, grande maioria, trabalha, rala demais e nunca fez um exercício físico na sua frente. Depois que você nasceu, eles não entendiam também. Continuaram trabalhando cada vez mais para te sustentar. Então você não viu exemplo de alimentação saudável em casa, de pai saindo para malhar. Quem aqui viu o pai saindo de casa com uma garrafinha? Não via. E aí, na vida adulta, você repete os padrões dos seus pais. E aí você prioriza tudo. Casamento, trabalho, vida social, você vai para aniversário, tudo. Mas saúde não. Saúde é o último lugar. Encontro com as amigas, encontro, reunião de trabalho, meta, objetivo, tudo é prioridade. Trabalho não, exercício físico não. E aí você entra no mercado de trabalho que você buscou tanto, buscando pé de meia, estabilidade financeira e sempre negligenciando a saúde. Só que nessa época, os seus hormônios não ajudam. Você está com 25 anos ali quando você entra no mercado de trabalho. Só que depois dos 25 anos, seus hormônios vão caindo. Já cai logo de cara o GH, que é o hormônio do crescimento. E aí você começa a aparecer o pneuzinho. Você antes era aquela mulher que comia pizza, pão, bolo, biscoito, tinha até um piercing no umbigo. Aí agora você percebe que não é mais. Você percebe que o bucho está caindo, que está engordando tudo, que as gorduras estão... Aí você diz o quê? É porque eu casei. Não, é porque seu GH está caindo. Aí vem os 30 anos. Geralmente muita gente já está casada com 30 anos. E aí você descobre o quê? Os restaurantes e a mesa com os amigos casados. Você agora não vai mais para balada, não vai mais para farra. Aí você agora sente prazer em se reunir e encher o bucho de comida. 35 anos, pico do estresse no trabalho. Você está numa produtividade alta, ganhando espaço no seu trabalho. E é nessa idade que começam os ataques de pânico e burnout. E você começa a questionar a sua vida. Algumas pessoas nessa época, como eu, fazem um apanhado da vida e saem do fundo do poço. Outras não. Outras vão direto para os 40 anos e lá, fundo do poço. Estresse em todas as áreas da vida. Começa a chegar diabetes, bate na porta. Ei, cheguei. Pressão alta. Chifre, que aparece nessa época também. 45 anos, aí, meu amigo, a produtividade no trabalho já nem é a mesma. E a pessoa já começa a contar os dias que faltam para a aposentadoria. Aí se você acha que não pode piorar, chega os 50 anos, aí vem quem? Ei, amiga, cheguei. Meu nome é menopausa.
ela bate na tua porta com as ondas de calor, o bucho cresce, os peitos caem, a bunda seca, o cabelo fica parecendo o exorcista. E a andropausa bate na porta do homem. Esteta cai também, piroca murcha, canela seca, vive de Viagra agora. E aí você não faz nada, 60 anos, além de diabetes, pressão alta, muitos vão ter aí nessa fase AVC, infarto, câncer e Alzheimer, fora a impotência, broxa de vez, e depressão, porque um homem que não tem potência cedo, ele se sente um homem impotente em todas as áreas da vida. Fora problema de próstata, artrose, queda da libido. Aí você não faz nada, 70 anos, sarcopenia máxima. Você tá um velhinho, aparecendo as costelas, barriga grande. É aquele velho que parece um pug, já viram? Cachorro pug? Que ele é cheio no meio e as canelinhas e o bracinho fininho. Ainda tem gente que diz assim, você tá mais magro, porque as canelas e os braços estão mesmo, mas o bucho. Então, você começa, o dinheiro, aí você conseguiu a aposentadoria. Só que o dinheiro só dá para remédio. Você trabalhou a vida inteira, e aí eu vou falar para você agora, do fundo do meu coração, com meus olhos cor de mel. Você trabalhou a vida inteira para sustentar os teus filhos, para agora pedir esmola para eles. A verdade é essa. Pedir esmola para eles. Meu filho, me dê isso. Meu filho, complete meu remédio. E sabe o que é que eles estão fazendo? Viajando, jantando fora, comprando os sonhos deles, que eles têm direito também. Mas a maioria esquece que você cuidou deles. Não guarde esperança, não. Não guarde esperança, porque eu estou vendo isso na minha família. Viu? Meu pai deu a vida por eles, pelos meus irmãos. E eu vejo irmão meu hoje, sem querer colaborar com a cota de fisioterapia do meu pai. E arrotando riqueza por aí. Desculpa o desabafo. Mas, aí se você passar dos 80, se você estiver vivo, você vai ser um peso para a família. E você vai viver isolado em seu mundo de solidão. Pessoal, esse é o ciclo da vida da maioria dos brasileiros. Me perdoe se eu fui sombrio. Resumindo tudo, são 3 etapas. São as suas escolhas, são desequilíbrios e envenenamento. Tudo isso ao longo dos anos você fez escolhas que sem saber estavam afetando as principais juventudes, que é justamente o que te daria autonomia. Escolhas que impactaram sua juventude física e hoje provavelmente você sente o excesso de peso, sente as rugas, as marcas da pele, sente dores no corpo, cansaço, indisposição. Sente que seu corpo, a cada ano que está passando, está se tornando um peso maior. Algumas pessoas com maior intensidade, outras com menos, mas todos os sintomas físicos são representação que suas escolhas estão prejudicando sua juventude física. Ou pode ser na juventude mental. Você se sente sem foco? Sem concentração? Você tem dificuldade de ficar atenta em um conteúdo como esse aqui? Conteúdo mais longo, mais profundo? Você que está me vendo aqui, você por acaso só consegue hoje em dia assistir vídeo de Reels no Instagram? Videozinho de TikTok? Videozinho de WhatsApp? Quando é mais de 1 minuto e meio você pula? Você acha que é só porque é moda? É não. Você não está tendo mais capacidade cerebral e mental de manter o foco, de se concentrar. A minha equipe diz que eu tenho autismo, que o autismo ele dá um super foco, um foco assim, um hiperfoco só numa coisa. E eu sou assim. Eu estou focado hoje nesse programa aqui. Pode tia minha morrer, pode a minha casa pegar fogo no crato, pode minhas vacas morrerem, minha preocupação é isso aqui. É foco. Nada vai me tirar do foco. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava fazendo uma aplicação de varize e uma pessoa bateu na porta do meu quarto, do meu consultório. Aí eu tô ocupado fazendo a aplicação de varize. Aí parece que era uma coisa mais séria. Aí colocaram o telefone aqui no meu ouvido.
quando eu estava fazendo a aplicação de varize. Naquela hora me disseram que uma pessoa muito próxima a mim tinha tentado suicídio. Muito próximo mesmo, da minha família. Eu disse, tudo bem. Naquele exato momento, sabe o que eu fiz? Nada. Continuei fazendo a aplicação de varize. O que é que ia mudar? Eu em outra cidade, saber de um negócio desse? Nada. Mas isso você tem que ter equilíbrio emocional e tem que ter nutrição cerebral para isso. Não é só equilíbrio emocional. Quando acabou a aplicação, eu fui atender a ligação e fui resolver, orientar o que é que eles deviam fazer. Deu tudo certo no final. Mas, se fosse outro, tinha se desesperado, acabado a aplicação, ou então complicado a aplicação da mulher. Você tem que ter isso que a gente chama de fitness emocional. Então, se você tem dificuldade de lembrar, por exemplo, os detalhes de alguma história, não tem gente que conta história tão bem e outros não conseguem. Se você se sente velha para aprender alguma coisa nova, para ter um sonho ousado e grande, os meus colegas ficam tirando onda comigo quando eu digo que eu quero ser presidente do Brasil. Por que não? Se o Gil do Vigor quer ser, por que eu não posso ser também? Então, tem alguma coisa prejudicando a sua juventude mental. E também existem escolhas que prejudicam a sua saúde interior e também a sua juventude celular, que é responsável por prevenir e combater doenças. Você quer um exemplo? Você possui alguma doença crônica? Sim? Seus exames dão alterados constantemente? Você toma um ou mais remédios? Sim ou não? As escolhas prejudiciais nessas 3 juventudes que eu falei para vocês geram desequilíbrios no seu corpo. E esses desequilíbrios são quando o seu corpo deveria funcionar de uma forma, mas funciona de outra. Por exemplo, o coração era para bombear o sangue facilmente. Mas ele começa a ter dificuldade de bombear o sangue porque as artérias estão endurecidas por conta da pressão alta. E aí o coração faz mais força e você aumenta o risco de AVC. O colesterol, que é uma molécula boa, deveria abastecer o seu cérebro, ajudar a fabricar os seus hormônios sexuais, mas você começa a acumular na parede dos vasos, aumentando também o risco de infarto e AVC e ainda outros problemas. Suas células, que eram para estar se renovando para sempre, de uma forma controlada, perdem o controle e geram câncer. Sua cabeça não funciona mais como deveria e você começa a desenvolver Parkinson, Alzheimer. A insulina, que era para regular o açúcar no seu sangue, começa a ficar disfuncional. Ela sobra no sangue e começa a causar vários outros problemas. E diante desse cenário, quais são as soluções que você tem? Na minha visão, são só 2. Número 1, aceitar que isso é completamente normal da sua idade, né? Que é normal você ter que viver com doença, viver sem energia, sem vigor, sem aquela sua mente tão afiada que você tinha antigamente. Aí em poucos anos, você não consegue mais fazer seus hobbies preferidos e vai estar totalmente dependendo dos seus familiares. Já pensou? Você não conseguir com 75 anos, 75, gente, fazer uma viagem de avião? Eu não quero isso pra mim. Papai, você não pode viajar só não, porque você se perde no aeroporto. Gente, o que é isso? Papai, você não vai fazer as compras sozinho não, que você perde dinheiro. As pessoas têm como normal. Ei, não dê o carro a papai não, que ele bate em todo mundo agora. Isso é normal, mas não é. Então, me desculpe, mas eu me recuso a acreditar nessa alternativa, que trata as pessoas como se elas simplesmente fossem descartáveis. E a segunda é igual ou pior. Segunda alternativa. Você vai ao seu médico para tratar um problema e sai com um remédio. Depois de alguns meses você vai para o mesmo médico, que ele marcou a revisão, e o seu problema piorou. E o que é que ele faz? Ele aumenta a dose do seu remédio. Se é colesterol, ele passa simvastatina, que causa Alzheimer. Se é coração, você vai tomar atenolol, losartana e furosemida. Se é diabetes, taca insulina para dentro. Se é Alzheimer, não tem o que fazer. Você vai tomar remédio para tudo? Você até acha que é normal e que é o certo a se fazer. E quando você vê, você está tomando remédio como se fosse bala.
sem saber para que é cada remédio. Mas deixa eu ser 100% transparente com você. Eu, como médico, eu posso até ser processado por te dizer isso. Mas é a mais pura verdade. Vamos beber água, né, gente? Todo mundo, viu? Primeiro que esses remédios funcionam como uma bola de neve. Você começa com um, que tenta te ajudar numa parte e gera problema na outra. Quando você vê, você toma outro para resolver o problema que aquele primeiro gerou. Aí toma um remédio para proteger o estômago, porque o anti-inflamatório queimou o estômago. Aí o que fez isso no estômago mexe com o fígado. O remédio do fígado te deu insônia. Aí você toma um Rivotril, que te deu amnésia. Quando você se dá conta, você está tomando uma lista com vários remédios que você não sabe nem dizer o nome deles. E gasta enorme parte do seu dinheiro na farmácia. E os vendedores, ó. O segundo problema é o mais grave. Os remédios não resolvem de fato a causa raiz do problema. Eu quero que vocês imaginem aqui, ó. Bora lá. Ninguém precisa ser nem um gênio para entender isso. Você está aqui com a sua casa, com a parede, ok? Está aqui a parede da sua casa. Aí você um belo dia percebe que tem uma infiltração. Né? Às vezes não acontece uma infiltração, que é aquela coisa molhada, né? Está úmido, molhado, tem água aqui na parede da sua casa. Aí eu pergunto para você, o que você faria aqui com isso? Você pegaria a tinta, enxugaria com um paninho essa infiltração, pegaria a tinta e jogaria por cima? Talvez isso aí resolvesse no primeiro dia, terceiro, talvez, né? Ou o certo seria arrancar esse reboco, pegar o cano que passa lá por baixo, consertar o cano, né, botar canos novos e depois rebocar de novo e pintar. A segunda opção. Mas na nossa medicina atual, que a gente vê nos consultórios, é a medicina de tapa-buraco, de passa-tinta. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem uma gastrite e que você toma omeprazol para resolver aquela gastrite, você não está tratando a causa. Muitas gastrites são nervosas. O cara está separado da mulher, está devendo pensão alimentícia, está pensando em se matar e abrir um buraco no estômago. Você vai dar um omeprazol para ele? Não vai abrir mais o buraco no estômago, mas ele vai ter um infarto. Você tem que ir na causa raiz. Então, eu quero saber de você que toma remédio aqui agora. Quantos problemas você realmente viu? Quantas pessoas você já viu na sua vida? Eu desafio. Primo, amigo, que se livraram de um problema de saúde por causa de remédio. Quem você conhece aí? Escreve aí. Quem você já viu dizer assim, eu me curei da depressão com fluoxetina? Eu nunca vi. Eu já vi gente dizer que se curou da depressão com terapia, indo para a igreja, com a palavra de Deus. Já vi gente dizer que se curou da depressão correndo, fazendo maratona, mas com fluoxetina? E eu não estou dizendo que fluoxetina não é importante não, viu, gente? Só estou dizendo que não cura. É importante? Talvez em alguns casos. Quem já viu aqui alguém dizer assim, olha, eu tinha pressão alta, mulher, mas eu me curei com losartana? Nunca você vai ver isso. Nunca. Mas você vai ver a aluna minha, do meu programa de emagrecimento, do Código da Vitalidade, dizer assim, joguei fora meus remédios da pressão quando eu emagreci 20 quilos. Joguei fora remédio da pressão quando eu passei a fazer academia. Joguei fora o remédio da pressão depois daquele exercício que o Dr. Dayan fez de regressão e eu perdoei minha mãe. Chega a me arrepio quando eu falo isso. Joguei fora o meu remédio da pressão quando eu me separei daquela desgraça daquele meu marido, que me tratava mal. Quem aqui viu alguém dizer assim, fiquei boa da artrose com injeção de beta-30? Você nunca vai ver isso aí. Você vai ver gente dizer, olha, quando eu tomo beta-30, eu melhoro da dor no joelho, mas curar? O que faz você se curar da artrose é você diminuir o seu peso, é você fortalecer sua musculatura do quadril, da coxa,
das pernas. É você se alimentar com uma alimentação anti-inflamatória, que a gente vai falar amanhã. Nenhuma dessas coisas que você conhece, nada disso cura, apenas remedia. Por isso que são chamados de remédios, porque foram feitos para remediar. O problema não é para solucioná-los. Remédio não soluciona nada. E assim, sem você perceber, você fica preso nesse ciclo de invalidez, onde você se sente cada vez mais doente nas 3 juventudes da saúde. Onde você tenta achar soluções paliativas com remédio. Você não resolve o problema na sua raiz, o que faz você ficar cada vez mais doente. E sabe o que é o pior? Você acha pessoas tão debilitadas quanto você e você passa a se comparar com elas e acha tudo normal. Você vai lá no seu encontro de terceira idade, aí encontra as senhorinhas lá, todas tomam glibenclamida, todas tomam metformina, todas tomam alprazolam, todas tomam um rivotrilzinho para dormir. E você diz, eu estou normal aqui. Claro, você está andando com gente que também não sabe como fazer. Você percebe que esse ciclo se repete todas as vezes, com milhares e milhares de pessoas, e provavelmente está se repetindo com você. Isso tudo é o ciclo da invalidez. Um ciclo que começa simples. Em primeiro lugar, são suas escolhas, que muitas vezes você não sabe que são ruins. Afinal, todo mundo te conta outra coisa. Ninguém vai te falar isso aqui que eu estou te falando. O médico não tem esse tempo que eu tenho aqui para te falar isso numa consulta. Consulta de 15 minutos. Escolhas ruins desregulam seu corpo e você começa a sentir incômodos. São justamente esses desequilíbrios, como aumento do peso, pele enrugada, insônia, ansiedade, dificuldade de concentração, pressão alta, diabetes, etc, etc. Aí você vai ao médico para esses problemas que vão se acumulando e virando mais e mais remédio. Você vira só um tomador de remédio. Eu estava conversando com a minha equipe hoje falando. Eu acho interessante. Você sabia que eu ainda tenho um CRM, eu tenho um registro no Conselho Regional de Medicina, inclusive registro de especialista, RQE, em cirurgia vascular. Mas eu não dou mais carimbo, eu não carimbo mais, eu não exerço mais a medicina consultando. Sabe por quê? Porque eu exerço com a minha educação médica. Mas sabe qual é o grande problema desses médicos que estão se formando agora? É que se você tirar deles a caneta e o carimbo, eles não sabem fazer nada. Médico que só consulta com a caneta, o receituário e o carimbo, isso não é médico. Isso é vendedor de remédio. Me perdoem, eu posso até ser processado por isso. O médico, quando ele não tem um carimbo, uma caneta e uma receita, a grande maioria é incapaz de estabelecer um diálogo sequer de 5 minutos com o paciente. Porque ele não sabe orientar sobre nada, a não ser dizer qual é o nome do remédio para aquele sintoma. É de lascar o negócio esse, é de causar indignação. Então, é um problema que acaba prolongando e prejudicando ainda mais a sua saúde. Aí você também justifica e realmente acredita que isso é normal. Porque você ainda, muitas vezes, é o melhor do seu grupo. Aquelas suas amigas estão só o bagaço. E se todo mundo faz aquilo, se 95% dos brasileiros estão fazendo isso, então a gente não espera, né, que você mesmo aqui agora não está esperando, né, que esse curso vai te ajudar, porque eu não estou falando nada que o povo fala por aí. Agora, se esse aqui fosse um evento normal, comum, assim como os que você encontra por aí, eu ia falar as mesmas coisas. Você quer ver o que é uma coisa comum e rápida, um curso comum? Eu poderia dar o curso para vocês em 30 segundos. Duvida? Pois olha aí, anota aí no relógio. Se alimente bem, faça dieta, faça uma atividade física, cuide da sua mente, faça palavras cruzadas e desenvolva gratidão. Uma bola de energia para todos vocês. Nossa, quanta novidade, quanta coisa diferente, né? Isso é o que a maioria dos médicos e dos cursos sobre longevidade vão te contar. O superficial. Isso você já sabe. Isso a maioria das pessoas já sabe. Quando eu fazia atendimento individual, muitas psicólogas me detestavam. Sabe por quê?
Porque com a mente é a mesma coisa. Eu chamava isso de oceano mental. Oceano mental. Nunca falei isso para vocês. Aqui em cima nós temos a marola, que é a águazinha superficial. Aí aqui você tem as ondas mais profundas. A maioria dos psicólogos trabalha aqui, ó, na superficialidade, orientando os seus clientes a mudarem o ambiente e o comportamento. Ou seja, não se comporte assim não, seu comportamento está errado, melhore, mude suas amigas, mude seu casamento. Só aqui, ó. Só que se você não descer para cá, para o que eu chamo de zona abissal, lá no fundo do mar, onde aquele submarino, né, implodiu perto do Titanic, se você não descer até ali, na sua mente, que é aqui onde estão as crenças, a espiritualidade, os traumas, as mágoas em relação a pai e mãe. Aqui, ó. Você não vai resolver nunca comportamento, você não vai resolver nunca ambiente. Você vai rodar aqui em 500 psicólogos. Não vai chegar aqui. Então, da mesma forma, é que não adianta você tratar as pessoas na superficialidade. As pessoas falam de alimentação por aí, todo mundo já sabe. Ai, desembrulhar menos e descascar mais. Que o seu remédio seja o seu alimento. Que o seu alimento seja o seu remédio. Ou aquela, você é o que você come. Gente, isso já fez sucesso na internet. Quando eu entrei na internet, há 10 anos atrás. Eu sou o tiozão da internet, da medicina principalmente. Antes dessa profissão influencer existir, eu já fazia os meus videozinhos na internet. Quando a internet não era um verdadeiro cabaré e terra de ninguém. Hoje as pessoas estão aqui só para mostrar bunda, peito e vender coisa. E eu estou aqui, além de vendendo coisa, melhorando a vida das pessoas de forma gratuita. Todo mundo fala da importância da atividade física, mas ninguém te ensina o passo a passo de nada. E ninguém te ensina como você vai fazer como eu, que é ir para a academia todo dia, gostando ou não. Ninguém te ensina como fazer dieta sem ter que comprar macadâmia, salmão da Groenlândia, folhas de hortênsias, orquídeas da Mesopotâmia. Ninguém te ensina como fazer dieta sem ter dinheiro, porque o brasileiro não tem dinheiro. Como comer comida gostosa e emagrecer. Porque emagrecer comendo peito de frango e alface, todo mundo emagrece. Negócio sem gosto danado. Como ter músculos fortes sem precisar ir para academia. Estou falando sem precisar treinar, não. É sem precisar necessariamente ir para academia. Porque muitas pessoas não querem ir porque se sentem velhos no meio dos jovens. Eu sei o que é isso. Não te ensinam como emagrecer, como ganhar músculo após os 50. A maioria dos meus amigos nem quer mais ter músculo. Não, eu quero só não ter barriga. Cara, que ambição merda é essa? Você tem 50 anos e só quer não ter barriga? Porra! Bota um ombro, bota um braço, bota uma coxa pra você se sentir forte, pra você pular, pra você correr, pra um bandido correr atrás de ti e tu correr. Não, eu tô satisfeito com esse corpinho magro. Se eu não tivesse barriga, tava bom demais. Pelo amor de Deus. Eleva esses sonhos. Como é que você pode ter libido? Como é que sua piroquinha pode ficar dura até você morrer? Sem precisar ficar igual aquele cabo da cobra que a mulher sopra a flauta e a bichinha sobe e desce de novo. Pelo amor de Deus. É um sacrifício. Tem gente aqui que só faz sexo quando acorda de manhã, aproveitando o tesão do mijo. Ou então na base de muita esfregada, chulipa, bate em cima. Como é que você pode ter uma memória afiada? Sabe por que as pessoas não te explicam isso? Porque nem elas sabem. E não sabem, sabe por quê? Por falta de humildade de aprender ou por preguiça. Então é melhor falar que é normal. É normal, meu senhor. Vocês querem fazer sexo da sua idade? Ô, minha velha, a senhora vai se aquietar. A senhora está muito fogosa. Todo mundo fica numa paixão louca pela ideia de viver mais.
uma paixão, uma busca incessante por mais remédios, pelo Venvance, pela fórmula do emagrecimento, fórmula daquilo, pela vacina da Covid. É uma loucura por pensar em longevidade, viver mais. Isso não é mistério para mais ninguém. Realmente, como eu te falei, as pessoas realmente estão vivendo mais. Todas as descobertas nos conduzem para isso. As casas agora têm saneamento básico. As vacinas nos ajudaram a viver mais. A mortalidade infantil diminuiu. Isso é um dos motivos das pessoas estarem vivendo mais a média. Não está morrendo mais muita criança como antigamente. Mas a gente está vivendo pior. Viver mais às custas de remédio. Viver mais, mas viver doente. Viver até 90, mas começar a morrer aos 50. Vivendo acamada. Vivendo com dor. Vivendo fisicamente debilitada. Sem sanidade. Viver, mas sem viver bem. Não faz sentido nenhum. Inclusive eu peço aos meus filhos, eu digo, olha, se vocês perceberem um dia que eu perdi a minha consciência, estou dependendo de todo mundo para viver, não estimulem a minha vida, não invistam mais em mim, me deixem morrer, me deixem fazer uma transição digna, não me mantenham aqui não. Nada de reanimação cardíaca, nada de investir em remédio caro, me deixem morrer. Tá bom. Então, e não é isso que você quer. O que te mostram é apenas a pontinha do iceberg. Você vê a ponta, mas não vê o fundo. Bora pensar juntos? Se isso é tão comum e as pessoas já sabem, você já parou para pensar nisso? Porque é isso que você deveria se questionar todos os dias. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai para o mesmo lugar. Mesmo lugar que todo mundo está indo. Isso é fato, isso é incontestável. E você pode olhar para você ou ao seu redor. Qual é a realidade de quem tem 50, 60, 70 anos ou mais? As pessoas se acostumaram a achar normal o velhinho ser um coitadinho, ser um debilitado. E aí ele vive sem juventude no corpo, se tornando dependente, se tornando fisicamente incapaz de fazer praticamente tudo. Eu vejo meus amigos barrigudos de 50 anos sem conseguirem tirar uma mala da esposa do Uber. Vem cá. O que é que tu acha que tua mulher sente quando você pede para uma pessoa tirar a mala dela do carro, você com 50 anos não consegue tirar? Cuidado para tua mulher não te trocar pelo Uber, nem pelo jardineiro da casa. Já estou imaginando a cena aqui, ó. Tu chegando em casa, bunda murcha, né? E aí o jardineiro, ó, ajeitando a grama, mexendo o peitoral. Tua mulher de olho. Cuidado. Cuidado. Piroca murcha. Estresse. Falta de energia. E não tem força para carregar uma mala. Não tem força para pegar a tua mulher um dia. Um dia no ano. Fazer sexo com ela no banheiro. Sentar ela na pia, ó. Pá! Botar ela aqui. Tô falando sério. Talvez ela seja mais nova do que você. Isso é vitalidade, gente. Vamos fazer um papai e mamãe. Ali, ó. E a mulher lendo a revista. Aqui, ó. Acabou? Tá nem percebendo. É quase isso. Então, cuidado. Cuidado com o motorista do Uber. Mas, ó, além do físico, essas pessoas elas vão perdendo a juventude mental. Começam a esquecer de tudo, sem conseguirem seguir pensamentos mais complexos. E elas vão se tornando alguém sem saúde no corpo ou na mente. Ou seja, pessoas completamente doentes. Mas a pergunta é, por que isso acontece? Isso acontece porque a gente está mergulhado nesse ciclo de invalidez. Não somos ensinados a prevenir esse problema invisível e silencioso que só aparece quando é tarde demais. E você vai vendo a sua qualidade de vida indo pelo ralo. Dia após dia. Eu vi isso com meu pai. Mas eu te falo que isso tem conserto. Eu queria explicar para vocês uma síndrome que eu gosto de falar, que é a síndrome da Foz do Iguaçu. Vamos beber mais um pouquinho de água. Uma das viagens mais incríveis que eu fiz na minha vida foi para Foz do Iguaçu, no Brasil. Aconselho a todo mundo. Eu quero que você se concentre comigo aqui agora um pouquinho. Quando você está ali nas cataratas do Iguaçu, aquele torno d'água lá, caindo, né? Maravilhoso.
Só que ali, eu quero que você imagine que a sua vida é mais ou menos parecido com aquilo. Para poder chegar naquela catarata, naquela cachoeira grande, um dia aquilo ali já foi um riozinho. E a sua vida é igual a isso. A sua vida vai ser, você tá num riozinho lá em cima, tudo tranquilo. E você, cada rio, vai desaguando em outros rios. E você tem a escolha de ir para um lugar ou para outro. Só que você não toma decisões nenhuma. Você deixa a sua vida sendo levada como o barco está sendo levado para as cataratas do Iguaçu. E você vai ali, ó, deitado, só deixando a vida lhe levar, deixando o barquinho lhe levar. Até que um belo dia, você escuta de longe o barulho da cachoeira. Na nossa vida, esse barulho, às vezes, é o quê? É uma glicemia alterada, é uma pressão alta, é um ataque de pânico. Eu escutei esse barulho na minha vida com 35 anos. Era um pânico. Às vezes é um câncer de mama, que você pode se curar. Às vezes é um infarto com a possibilidade de colocar um stent. Às vezes é uma crise no relacionamento. Às vezes é o teu filho usando droga. Às vezes é uma depressão. E aí, nesse momento, com o barulho da cachoeira já se aproximando, você ainda tenta remar. Rema, com muito esforço. Você sai daquela rota da cachoeira. Só que às vezes não dá mais tempo. Quando você olha, você está sendo engolido pela cachoeira. E aí já era. Já foi. Então o que eu te peço é para que você hoje, nesse momento aqui, você se imagine em que momento você está nessa cachoeira. Você já está escutando barulho? Se você já tiver, faça alguma coisa. Né? Se você até aqui, você já viu que muitos desses problemas fazem você tomar remédio que gera mais e mais problema. Mas o que é que fez você chegar nisso tudo? Você já se perguntou? Me perdoem, gente, por eu ser tão honesto assim com vocês, mas a realidade é dura. Em meus anos de hospital, vocês não têm ideia do que eu vi. Como cirurgião vascular, eu amputei mais de 1000 pernas. Cheguei a amputar 5 pernas de diabético num dia. Eu trabalhei no local que mais a gente vê as complicações das pessoas, que é numa enfermaria de cirurgia vascular, onde a maioria é diabético. A maioria passou por AVC, hipertensão, cigarro. Na minha própria casa, você não imagina o que eu vejo com meu pai. Na verdade, talvez eu até imagine que você esteja passando por algo parecido. Isso tudo é o ciclo da invalidez. Mas para você mudar, o que é que você precisa fazer? Para tudo na vida existem dois lados. Existe o bem, existe o mal. Existe a luz, existe a escuridão. Existe a dor, existe o prazer. Existe o ciclo da invalidez e existe um outro ciclo que te leva para ter mais autonomia. Um caminho oposto que te leva para muito mais saúde, vitalidade e jovialidade. E o mais importante, a autonomia. Quem aqui quer, além de aproveitar cada ano que passa com qualidade, também saber que nos 70, 80, 90 anos vai ter independência para viver a própria vida, sem depender de ninguém ou dar trabalho para ninguém? Escreve eu aí nos comentários. Eu acredito que isso é o mais importante. Ninguém quer viver de fralda. Ninguém quer viver acamado, com sonda. Mas você precisa fazer as escolhas certas, hoje. E para atingir esse ciclo de autonomia, existem 3 pés que sustentam isso. 3 pilares. Se não existe um pilar desse, não tem como você viver esse futuro. Galera escrevendo eu aqui, ó. Parabéns, gente. Magda, Bárbara, Débora, parabéns para vocês, viu? Então, os 3 pilares são as 3 juventudes que eu estou te contando desde o começo dessa aula. Juventude física, onde a gente vai olhar para o seu corpo para que ele se torne e se mantenha mais jovem, com mais energia, vigor e disposição, com a pele, com o cabelo melhor e até com um corpo mais magro e resistente. Já imaginou isso? E ainda hoje eu vou te mostrar um passo simples para aplicar aqui mesmo, que já vai te dar mais energia nos próximos dias. Na outra juventude, vamos olhar para o seu interior. Eu estou te falando da juventude mental. A juventude mental. Imagine que você consegue deixar de tomar os remédios que te inflamam. Os remédios que te colocaram no buraco. A gente vai reforçar esse pilar amanhã, numa aula, onde eu vou te mostrar as alternativas mais naturais para substituir muitos remédios. Tá bom? E vamos reforçar também a outra juventude,
que é a juventude celular, tá certo? Então, eu quero que você transforme sua saúde enxuta e blindada, independente da sua idade. Ao mesmo tempo, a gente vai cuidar do terceiro pilar, tudo ao mesmo tempo. A juventude mental, a juventude física e a juventude celular. Então imagine você começar a sentir sua mente mais afiada, com mais concentração, mais foco, mais velocidade de raciocínio, com memória mais forte e boa, sanidade para aproveitar uma segunda juventude, só que agora com muito mais experiência e sabedoria. Imagine ter uma cabeça protegida de doenças mentais como Parkinson, demência e Alzheimer. Isso é o que eu chamo de juventude mental. No terceiro dia eu vou te mostrar o combustível ideal do seu cérebro. E também como você pode fazer para deixar a sua mente como a de jovem, mesmo após os 60, 70, 80. Sabe aquela história de que a juventude está na cabeça? Você vai experimentar isso na prática. Ao invés de viver de nostalgia, né? Você vai viver do presente e dos sonhos. Ao invés de esquecer do que aconteceu, você vai contar histórias cada vez mais incríveis. Agora imagine sua vida com essas três juventudes. Uma pessoa forte fisicamente, mentalmente e no seu interior. Isso é o que eu chamo de autonomia. Com mais juventude física, mais juventude celular e mais a juventude mental. Com os três, sua vida segue normal e até melhor do que nos últimos anos, porque agora talvez você tenha dinheiro. São três pilares que se sustentam num ciclo de autonomia pelo resto da sua vida. Quem aqui deseja viver dentro desse ciclo, escreve eu. Quem aqui quer alcançar isso, escreve eu. Porque é isso que a gente vai começar a partir de agora a ver. Tá bom? Bom, hoje a gente vai falar mais um pouquinho da juventude física. Amanhã de juventude celular, no terceiro dia de juventude mental e como unir todas elas para a gente viver um ciclo de autonomia pelo resto da vida. Tá bom? Quero parabenizar todos que estão falando aqui, eu participando, Vicente, Elza, Natan. Fico muito feliz com a presença e a participação de vocês, tá bom, gente? Fazer uma pergunta para vocês. Qual a nota que você dá para a sua juventude física? De 0 a 10. Escreve aqui no chat. Quanto mais sintomas você tiver, menor a nota. Você se sente acima do peso? Sente dores no corpo? Sente dor de cabeça? Você sente dificuldade de fazer atividades que cansam? Sente dificuldade de baixar e levantar? Sente dificuldade na cama com o marido ou com a esposa? Sente dificuldade de acompanhar os netos numa brincadeira? Sente que os cabelos já estão caindo ou quebradiços? Sente que a pele está parecendo um maracujá de gaveta? Tudo isso leva a sua nota para baixo. Agora, como é que a gente eleva essa nota para cima? Estou vendo aqui gente botando 6, 9, 0. Não, 0 não é possível, gente. 0 é complicado. Como é que a gente pode mudar isso? Eu vou te dar um simples exemplo. Na minha fazenda, eu planto de tudo um pouco, tá certo? Eu planto vários alimentos que eu gosto de consumir frescos. Se eu tratar a terra que vai dar esses alimentos com água, com substâncias de boa qualidade, com tudo do bom e do melhor, ela vai refletir esse sinal e vai nascer com qualidade. Agora, se eu tratasse jogando água cheia de substâncias que eu não consigo nem ler o nome, jogasse algo que faz mal para a terra, nasceria o quê? Talvez nem nasceria. Isso mostra o quanto é importante a gente escolher bem o que a gente coloca para dentro. O combustível do nosso corpo é o que vai decidir a qualidade dele. É isso que você precisa aprender. Como abastecer o seu corpo para que, como em uma plantação, somente cresçam alimentos de qualidade. E bom, ao contrário de te passar uma dietinha, contar caloria, te mandar comer de 3 em 3 horas, que é o que todo mundo faz, ao contrário de comer pratinho pequeno, que faz você passar fome, eu quero te mostrar como abastecer o seu corpo comendo muito bem. Isso com uma alimentação diferente, que eu chamo de alimentação focada em superalimentos e nutrientes, capazes de te ajudar a viver mais e melhor. É a mesma alimentação que eu indiquei para minha mãe e também para inúmeras alunas. O que vários estudos científicos comprovam é que existem alguns alimentos que ninguém, pelo menos aquelas pessoas que querem viver com mais qualidade, após os 50, 60, 70 anos, nenhuma delas pode ignorar. Por isso a gente vai focar justamente nesses
superalimentos. Não se assuste pelo nome, eles são bem simples de encontrar e são fáceis de preparar, mas eles possuem algo diferente em sua composição. Eles possuem, em primeiro lugar, substâncias presentes nesses alimentos que devolvem um equilíbrio ao seu corpo. São substâncias que vão ajudar a regular o funcionamento do seu corpo de dentro para fora, fazendo você regularizar a glicemia, funcionamento do coração, emagrecer e até melhorar sua libido, sua pele, sua energia e disposição. Eles atuam de dentro para fora. Imagine um ingrediente simples que protege o seu cérebro contra o Alzheimer. Ou um óleo que lubrifica suas veias e artérias, melhorando a circulação do sangue e do seu coração. Imagine um ingrediente capaz de chupar o açúcar do seu sangue, te ajudando a melhorar até mesmo diabetes tipo 2. Amanhã eu vou te contar alguns exemplos de como eles fazem isso por você. Mas hoje eu quero focar em exemplos para a sua juventude física, te falar de superalimentos que são ricos em algumas vitaminas e nutrientes que seu corpo pode estar em falta. Você sabia que seu cansaço e indisposição podem ser causados por falta de um tipo de vitamina do complexo B, que simplesmente você adicionando alimentos como carnes vermelhas, que é rica nesse mineral, pode melhorar muito esse problema? Ou que a falta de libido pode ter relação com a falta de um mineral? E que você simplesmente poderia aumentar sua produção com alguns frutos do mar e outros tipos de carnes? Que uma proteína simples é capaz de deixar sua pele mais lisa, viçosa e jovial? Meus amigos, quando você abastece seu corpo com superalimentos ou com essas vitaminas e minerais, o que acontece é que ele volta a funcionar como na juventude, que era quando os seus estoques desses nutrientes eram cheios. Por que os estoques dos seus nutrientes não estão mais tão cheios? Primeiro, você deixou de comer o que era certo muitas vezes. Segundo, teu intestino está meio entupido. Não está mais absorvendo as coisas que eram para absorver, como era na infância, ele era novinho. O intestino é como um filtro, onde passam coisas boas, só que o filtro fica sujo, não é verdade? Como é que limpa esse filtro? Eu vou te mostrar. Fica aqui até o final da jornada. Quanto mais frutos você quer que a sua plantação dê, que é o seu corpo, mais você precisa abastecer o seu corpo com bons nutrientes e cuidar da terra. Se você deixar tudo de lado, tudo vai morrer. Por que a gente não pensa em cuidar do nosso corpo assim, como a gente cuida da terra? Com o que a gente faz atualmente, a gente não abastece nosso corpo corretamente e a gente vai morrendo aos poucos. Essa alimentação que eu vou te mostrar, ela foi preparada para tratar você de várias doenças. E agora você entende por que com o que você estava tentando até hoje, você não conseguia voltar a ter o pique e a disposição de antes. Não adianta nada comer pouco, fechar a boca, dieta restritiva. Não adianta nada ficar apenas comendo esses alimentos que não nutrem de verdade suas 3 juventudes. Mas tem coisa pior. Não adianta nada consumir um monte de alimento que acelera o processo de envelhecimento. Cheio de alimentos que prejudicam a absorção de nutrientes importantes pelo corpo. Alimentos que acabam com a sua saúde pouco a pouco. Inclusive eu já vou falar de um dos alimentos que todos os brasileiros consomem todos os dias, que causa exatamente isso. Mas eu quero que você fique com isso na cabeça. O primeiro passo é seguir a alimentação anti-idade, que adiciona esses superalimentos em sua rotina. Superalimentos que trazem resultados para a sua saúde, para seu espelho, para a sua balança, para seu guarda-roupa. E lá na cama também, e na disposição, na cama e no dia a dia. É uma forma de você se alimentar, uma forma gostosa e variada, que você nem sente restrição nem privação. Você come de uma forma que se sente bem todos os dias. É uma alimentação que você se sente bem saboreando pratos extremamente gostosos, doces e salgados. Quando você segue realmente essa alimentação anti-idade, seu corpo rejuvenesce dentro para fora, porque você está colocando o combustível certo lá dentro para ele funcionar. O corpo responde aos nutrientes e você não apenas emagrece de forma saudável, mas também experimenta melhorias em toda a sua saúde. E o melhor, prevenindo, combatendo e revertendo problemas de saúde. É a mesma alimentação que várias pessoas fizeram. Nós temos depoimentos aí, né, pra gente mostrar?
Eu vou mostrar alguns depoimentos para vocês de alunos nossos. Olha aqui. Essa é a minha amiga Tânia. Tânia, beijo para você, uma pessoa maravilhosa. Ela disse que a alimentação do programa me tirou a pré-diabetes, me tirou a hipertensão, me deu energia. Hoje eu sou uma pessoa que trabalha o dia todo, corro o dia todo e não canso nunca. É uma maravilha de pessoa essa Tânia. Tem mais aí? Olha só, gente, a Elzinha também é uma pessoa maravilhosa. Ela disse que hoje tem a vida dela, renovada. Tem 53 anos, mas é como se ela tivesse 30. Tenho muita disposição para cuidar da minha casa, desapareceram todas as dores, consigo fazer exercício, gratidão, gratidão para o resto da minha vida. Tem mais? Tem muito mais, só que a gente não vai trazer para não ficar a noite inteira aqui, tá certo? Aí você diz, beleza, doutor Dayan, como é que eu posso comer então? Como é que eu começo a fazer essa alimentação anti-idade? Quais são esses super alimentos que eu devo adicionar? Eu sei que tem muita gente perguntando. Como é que eu posso combater esse envelhecimento através dessa alimentação? Desafio. Anota aí. Eu poderia te entregar a lista completa desses alimentos. Mas você lembra que o seu corpo, quando ele está em desequilíbrio, ele funciona de uma forma contrária? Se eu te der esses alimentos enquanto você consome outros alimentos que prejudicam a absorção dos nutrientes, não vai adiantar nada. Não adianta nada você apenas adicionar esses superalimentos se não remover os principais alimentos que acabam com o seu corpo e com a sua saúde. Você sabia que existe um alimento que é capaz de deixar a sua juventude física no chão? Porque te deixa mais letárgico, mais lento, mais cansado, faz você acumular mais gordura, piora a sua pele. Também deixa a sua juventude mental afetada, porque diminui sua capacidade de focar, de se concentrar. Mas pior, é que ele é um alimento que rouba a sua juventude celular, sendo responsável por problemas como diabetes tipo 2, hipertensão, infarto, colesterol desregulado e principalmente o Alzheimer. Sim, um único alimento que é fator de risco para praticamente todas as doenças mais comuns após os 50, 60, 70 anos e mais. Por isso agora você entende que adicionar vários alimentos bons, super alimentos bons, enquanto você estiver intoxicado com esse tipo de alimento, é como se você tentasse apagar a chama do seu fogão com gás e ainda jogando álcool em cima. E se eu perguntasse a você se você quer esse alimento no seu dia a dia, você iria querer consumi-lo? Você o consumiria mesmo sabendo que ele está te matando? Matando o seu corpo de dentro para fora? Você continuaria comendo sabendo que é ele que pode aumentar o seu risco de desenvolver Alzheimer, Parkinson, diabetes, hipertensão, artrite, cansaço, perda de libido, obesidade? Então por que você continua consumindo ele todos os dias? Eu quero te fazer um convite agora. Eu falei que esse projeto não seriam apenas aulas, ele seria prático e é um desafio. Então já te aviso que não é tão facinho nesse começo, mas você tem o poder da sua decisão e tem o meu apoio. Eu estou aqui disponível para te ajudar. Logo depois da aula eu vou abrir uma caixinha de pergunta para você lá no meu Instagram, @DayanSiebra. E aí você pode mandar a pergunta caso tenha ficado alguma dúvida. No decorrer dos nossos dias, eu vou te explicar exatamente como você vai conseguir o meu apoio e de mais pessoas por mais e mais tempo. O apoio que você precisa para não se sentir só, para não se sentir perdida no caminho. O apoio para não sofrer como a maioria das pessoas que desenvolvem demência, Alzheimer, depressão, por isolamento. É o poder do ambiente certo. Você vai contar com esse poder para seguir esse desafio prático nos próximos dias. E depois, se você quiser continuar, também vai ter. Mas me conta, eu sei que você está já querendo saber, doutor Dayan, qual é esse desafio? Simples. Nos próximos dias, você vai remover esse alimento tóxico do seu corpo. Eu acho que com tudo que eu falei, essa já seria a decisão óbvia. Mas me conta nos comentários, né? Quem aqui já está pronta para tirar esse veneno, pelo menos nos próximos dias?
Coloca seu nome aí, eu estou pronto. Que a gente está salvando seu compromisso aqui, né? E nós vamos comparar seus resultados no domingo. E para te falar sobre esse veneno, eu preciso te lembrar sobre o que é que se trata esse projeto. Esse projeto se trata de decisões, de escolhas. E infelizmente algumas decisões que a gente toma podem se tornar irreversíveis. Então, pessoal, o que vai determinar seu próximo mês, seus próximos anos e sua vida daqui para frente, lembre-se, são suas decisões e escolhas. Escolhas que podem ser irreversíveis. E voltando para o desafio, qual é o primeiro veneno que você vai tirar, pelo menos essa semana? Quero ver quem vai acertar. Qual é o veneno que você vai tirar, pelo menos essa semana? Quero ver se alguém acerta aqui. Alguém está falando de glúten? Alguém falou aqui, não dá para ver que é muito rápido, mas já acertaram aqui. Vocês vão retirar, pelo menos essa semana, o queridinho, traiçoeiro e maligno, conhecido como açúcar. Sim. Só para você saber, o meu pai, ele não tinha uma rotina muito ruim. O meu pai, durante muito tempo na vida, fez atividade física. Meu pai não era obeso, a maior parte da vida não foi obeso. Mas o meu pai era viciado em muito açúcar. Meu pai acordava de manhã, ele abria um pão e jogava assim, talvez um copo de mel dentro do pão. O meu pai terminava o almoço. Não sei se vocês sabem o que é, mas no Ceará a gente usa muito rapadura. E ele ralava a rapadura assim na barriga dele, ó, com a faca na mesa, e jogava talvez umas 4 colheres de sopa de rapadura junto com arroz. Isso era uma rotina diária. Meu pai se tornou diabético talvez 15 anos antes de saber que tinha Alzheimer, que é conhecido por diabetes tipo 3. É como se fosse o Alzheimer uma espécie de caramelização do cérebro. Estudos já comprovam isso e mostram que enquanto a maioria das pessoas acham que Alzheimer é somente genético, na grande maioria dos casos são suas decisões e escolhas que te levam para ele. E o consumo diário e exagerado do açúcar pode te levar por esse caminho. O açúcar é um veneno que causa vício de forma até maior do que a cocaína. Ele é responsável por várias doenças crônicas, as mais perigosas. Então, ele pode parecer inofensivo quando você olha para ele, mas colocando ele no teu corpo todo dia, ele vai ser extremamente agressivo. E olha, eu vou te falar mais. Além de você, tirando esse veneno do seu corpo, você começar a se proteger de várias doenças, ele vai te ajudar, esse desafio, a melhorar a sua pele, reduzir seu bucho, regularizar seus exames de tireoide, melhorar a sua libido, melhorar a sua energia, sua disposição, cortar o cansaço, proteger seu corpo de doenças neurológicas. Mas, pessoal, eu quero ir além do açúcar branco, viu? Do docezinho que você coloca no café, tá certo? A gente vai tirar também o açúcar salgado. Daiane, açúcar salgado, o que é isso? Gente. As pessoas pensam que açúcar só tem no açúcar branco ou no açúcar mascavo. Todo esse açúcar é açúcar, ok? Só tem no bolo. Não. No refrigerante, não. Tem açúcar no pão, a bolacha, a tapioca, o macarrão. Tudo isso, o arroz, tudo isso quando chega no estômago vira açúcar. Daí, mas o que é que eu vou comer? Eu sei que tem gente perguntando, porque o que é que eu vou comer? Quando essas pessoas me fazem essa pergunta, eu penso, você está vivendo da forma errada. Porque você não está comendo no lugar do arroz, na hora do almoço, mandioca, inhame, batata doce. Vai comer isso, que é o certo. Você está comendo pão francês de manhã? Você não está comendo omelete? Por que você não está comendo outras e outras coisas? Abacate, castanha, ovo mexido. Cuscuz, até cuscuz mesmo. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas se fosse fácil, todo mundo faria. A gente não teria uma população tão doente. Quando você pensar assim, mas é difícil, mas é muito sacrifício, eu sugiro que você lembre da história dos meus pais. Difícil mesmo, gente, é o preço da doença. Difícil mesmo é não conseguir levantar da cama após uma certa idade.
Difícil mesmo é viver com dor em lugares que você nem sabia que existiam. Difícil mesmo é gastar metade do que você ganha ou o salário inteiro, como é o que meu pai gasta hoje, com remédio, com farmácia, com itens de hospital. Difícil mesmo é ver o meu pai, hoje, quando eu chego em casa, ele não saber quem sou eu, mandar eu me arrombar. Ah, se arrombar. Triste isso, né? Difícil mesmo é dar trabalho para a família, para os filhos e separar todo mundo. Ó, uma doença crônica, uma doença grave, como a do meu pai, por exemplo, a minha família, eu, minha mãe e meus irmãos, nós nos dilaceramos. O meu pai, apesar de ser uma pessoa reservada, ele era o sustentáculo da família. Era o cara que unia todo mundo. Com o Alzheimer dele, nossa família se destruiu, implodiu. Eu tenho um contato com a minha mãe, os irmãos não se juntam mais, virou uma família em desunião. Ao invés de estar todo mundo junto, mas uma doença trouxe as fragilidades de muita gente. Então, toda vez que você pensar que é difícil tirar uma merda de um açúcar, se lembra disso. Difícil mesmo é trabalhar a vida inteira e ver o seu genro e a sua nora aproveitando o que você conquistou. E você só olhando. E eu reforço para você. Só de você tirar esse veneno do seu dia a dia nessa semana, você vai se sentir com mais energia, mais disposição, mais foco, mais concentração. Provavelmente você já vai começar a ver as gorduras do seu corpo diminuindo. São resultados rápidos. E quando você tem resultados rápidos, uma mágica acontece. Você libera hormônios da motivação. E sabe por que hoje vai ser diferente para você? Você sabe por que hoje vai ser diferente para você? Porque eu passei o quê? 2 horas já, João? Eu passei 2 horas te explicando o porquê que você tem que fazer isso. Nunca um médico foi com você 2 horas te explicando por que você tinha que tirar o açúcar. Eu te expliquei tudo. O que é que pode acontecer se você não tirar? O que é que vai acontecer se você tirar? Dei exemplos, contei historinhas. Você está pronto, você está pronta. Essas substâncias atuam no seu cérebro para te fazer tirar o açúcar, por exemplo, da tua vida, vai fazer você dizer assim, nossa, eu nunca mais quero isso, eu quero continuar assim. Aí você me pergunta, doutor Dayan, nunca mais eu vou poder comer açúcar? Vai, mas eu duvido que você vai querer. Você vai sentir nojo de açúcar, repugnância. E ainda que você queira, você vai fazer como eu. Dayan, você gosta de brigadeiro? Não. Você gosta de pão francês? Gosto. As coisas que eu gosto, eu como no domingo. Eu tiro o domingo para comer algumas coisas que eu gosto. Mas aquilo é tão pontual que na segunda eu não quero nem ver mais aquelas coisas. Depois que você fizer essa sua limpeza do açúcar, você vai estar pronta para começar a adicionar alimentos e substâncias que eu vou te contar na aula de amanhã e quarta. E aí você pode fazer depois, como eu que experimento açúcar uma vez por semana, por vontade própria, com a autonomia de voltar à minha rotina. Dayan, como é que isso pode ser mais fácil para mim? Vou dizer para você, usando água com limão. Durante esses 10 dias você vai beber água com limão. Você vai pegar 1 litro d'água e vai espremer 1 limão e vai ficar bebendo a sua água toda com limão. Aí sim, você vai sentir seu corpo limpar, desintoxicar, secar mais a barriga, mas o limão vai limpar as papilas gustativas que estão viciadas no doce. Ah, tem que tirar glúten lá. Isso é outra história. Quero saber quem está dentro do desafio para fazer isso. Escreve aí nos comentários. Eu tô dentro, tá bom? Escreve aí, quero saber quem está dentro do desafio. Alice Pimentel diz que está pronta. Mira Santana já está pronta há muito tempo, hein, Mira? E tem um monte de gente falando, não consigo mais ver não, viu, gente? Que tá subindo muito rápido, tá bom? Então, gente, é o seguinte, até aqui vocês entenderam que isso aqui é um projeto sobre decisões e escolhas. Suas escolhas vão te conduzir por 2 dos caminhos. Ciclo da invalidez ou ciclo da autonomia.
Você entendeu que as alternativas que te contaram até aqui não vão te levar para esse ciclo de autonomia. Entendeu os primeiros passos para abastecer seu corpo de juventude corretamente a partir de hoje. E amanhã eu vou te mostrar o que é que você deve adicionar na sua alimentação e na sua rotina para combater o envelhecimento acelerado do corpo e para você rejuvenescer de dentro para fora. Eu vou contar as principais comidas que você pode colocar para dentro do seu corpo. Os superalimentos e substâncias que funcionam muito melhor do que remédio. Vão ser chás, temperos, alimentos, ingredientes. São alternativas que funcionam 10 vezes melhor do que remédio. Eu vou trazer, vou te mostrar os preparos, vou te explicar tintim por tintim como você aplicar. Eu vou te contar tudo isso na nossa aula de amanhã. Também vou te contar como essa alimentação e outras atitudes simples vão permitir que você possa, quem sabe até reduzir os remédios, que você possa nas próximas 5, 10 semanas ser uma pessoa muito mais saudável. Mas eu vou te passar um desafio que você vai poder aplicar para que isso se torne realidade. Eu vou te mostrar alternativas naturais que agem muito melhor do que muitos remédios contra doenças. Vou te mostrar como você pode usar essas alternativas para combater e reverter problemas de saúde. Para parar de gastar seu dinheiro na farmácia e usar o seu dinheiro para ter mais vida. Tem gente aqui que eu sei que gasta R$600 de remédio por mês. Uma pessoa que gasta R$600 de remédio por mês, gasta 7.200 por ano. O que é que você faria no final do ano com 7.200? 7.200 a mais todo ano. Você nunca pensou nisso, né? Talvez uma viagem, talvez um cruzeiro. E na quarta-feira eu vou te mostrar como você pode proteger sua mente, sua cabeça de doenças como Parkinson, demência, Alzheimer. Porque não adianta você ter um corpo forte e sem doença. Né? Um corpo forte, sem doença nenhuma, mas com a mente debilitada. Então, meu pai, por exemplo, meu pai está zerado o corpo dele, mas a cabeça derreteu o cérebro dele. Como também não adianta você ter um cérebro perfeito e andar com a ajuda das pessoas. Então, pessoal, eu estou passando um passo a passo, um protocolo, as mesmas orientações que eu dei nos 3 dias de curso para minha mãe. Se você seguir o mesmo que ela, do que os meus alunos, você também vai ter resultados. Cada dia e cada aula foi preparada para que você consiga absorver e aplicar, para que você consiga transformar a sua saúde de dentro para fora, para poder atingir mais jovialidade e autonomia durante e depois dos 50, 60, 70 anos ou mais. Tá bom? Bom, meus amigos, agora eu quero saber o seguinte: por que valeu a pena a aula de hoje? Essa aqui eu vou pegar aqui no meu celular, que é mais fácil de eu... Por que posso fazer isso aqui, João? Por que valeu a pena a aula de hoje? Quem gostaria de escrever? Por que valeu a pena a aula de hoje? Vamos lá, quem escreve? Rosana Vilar, gratidão. É vida. Muito bem. Eladir Munareto, vamos cair fora do açúcar. Adorei esse comentário. Ana Rita disse que conhecimento é ouro. Concordo também, desde que, além do conhecimento, tenha atitude. Não adianta ficar cheio de conhecimento e não fazer nada. Guacira de Abreu diz gratidão. Lio Santana, essa aula é nota 1000. Marleide diz que aprendeu muito. Estou gostando demais das participações de vocês, gente. Opa, não estou conseguindo nem parar para ver. Alguém aqui escreveu, morreu o açúcar. Eita. Grande aprendizado. Eu não estou conseguindo ler porque é muito rápido, viu, gente? Me desculpe. Vocês são demais. Eu não consigo, olha só. Eu não consigo nem ler os comentários de vocês. Olha isso aí. Eu tinha que ter uma visão biônica. Não consigo, tá? Mas fica aqui meu carinho. Vocês sabem que eu sempre gosto de ler os comentários. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi com muito prazer, muito carinho. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas. Bata um print.
coloque nos stories, marca meu Instagram, @DaianSiebra, que eu reposto. E não se esqueçam de viver a vida com saúde, com paixão, com Deus no coração, tá bom? E chega de ser um velhinho só o bagaço e bora ser agora um coroa turbinado, uma coroa turbinada. Tchau, gente!